Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Luana. Tudo bem e você? Tudo bom, graças a Deus. Que bom que a gente conseguiu conversar. Tô feliz que deu Esse podcast certo. encantado. Tô feliz que a gente conseguiu aqui começar finalmente a gravar o nosso podcast. Estava super animada para a gente gravar. E então, vamos lá, né? Eu sou a Luana, para quem não me conhece, sou diretora de parcerias aqui do Alicerce Educação. Gustavo tem uma trajetória incrível dentro de RH. Quando eu ouvi ele falar, eu falei: não, vamos gravar, a gente tem que mostrar para as pessoas essa trajetória maravilhosa que você tem, essa experiência incrível que você tem. E então vamos lá, me conta, Gustavo. Se apresenta, conta um pouquinho sobre você, sua trajetória. Super. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, pessoal. Eu me chamo Gustavo. Eu sou formado em psicologia desde 2006, já faz um bom tempo. Eu trabalho com RH há aproximadamente 17 anos agora, quase 18 aí, completando essa jornada. Tenho MBA em gestão de pessoas. Sou filho do seu Luiz e da dona Vilma, né? Nascido e criado no bairro de Ipiranga, né? Meu bairro ali do coração de infância. E é um prazer estar aqui com você, Lu. Muito obrigado pelo convite. E bora bater um papo sobre RH, falar dessa carreira tão linda e desafiadora. Então vamos lá. Da onde que surgiu essa vontade de trabalhar com pessoas? Como que você descobriu? Você era aquela criança que acordou e acordava e falou assim: ah, eu quero fazer isso? Você descobriu isso na adolescência? Como é que veio essa vontade sua de trabalhar com pessoas? Na verdade, eu fiz um caminho todo ao contrário de todo mundo, né? O meu sonho quando era criança, na verdade, era ser geógrafo. Eu queria trabalhar com meteorologia, com fenômenos da natureza. Aí no colegial, em algum momento, eu queria fazer geografia ainda e me especializar em geopolítica, que eu comecei a ter umas aulas sobre geopolítica, territórios, fronteiras. Falei, nossa, deve ser muito legal, né? Mas aí eu fiquei repensando, e aí, conforme fui avançando no colegial, antigo colegial, ensino médio hoje, né? Eu falo colegial. Gente, eu tenho 39 anos, então, né, eu sou um senhorzinho, um pré-senhor aqui. E aí eu fiquei entre marketing, publicidade e propaganda, na verdade, em marketing, publicidade e propaganda, jornalismo e psicologia. Falei, publicidade e propaganda tem a coisa do desenho, eu sou péssimo em desenho, não sei, né, gente? Eu sei desenhar aquele bonequinho de palito e olha lá, tá ótimo. Falei, não. Aí pensei no jornalismo, cheguei a prestar na Universidade Metodista, passei em segunda chamada no terceiro ano do ensino médio, mas aí chegou no final do ano, eu estava no processo terapêutico, eu falei, cara, não. Eu gosto de escrever, eu sou muito apaixonado por escrita, e aí uma terapeuta que disse, olha, escrever você pode escrever. Eu conversei com a minha terapeuta e com um jornalista, inclusive, que é sobre isso. E ele falou, olha, escrever você pode escrever em qualquer área. Eu falei, ótimo, eu vou escrever sobre comportamento humano, vou fazer psicologia. E aí eu fiz psicologia, sempre tive o sonho da clínica, né, de clinicar, de ter meu espaço, atendimento, e no meio do caminho fui, né, como todo jovem universitário, fui trabalhar, comecei no call center minha carreira, né, comecei no atendimento ao público, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha um call center que era um service desk de RH. Então a gente dava suporte nas ferramentas, nos processos e sistemas de RH das fábricas, tinha um totem que eles podiam entrar em contato com a gente, e aí, nisso eu fui seguindo a minha carreira, mas eu fui muito num flow orgânico. Eu nunca tinha parado para planejar e falar, nossa, quero trabalhar com gestão de pessoas com RH. Eu sempre fazia cursos e coisas paralelas para trabalhar com clínica. Então, o trabalho formal sempre foi um trampolim para que eu tivesse meu espaço, né? Eu nunca pensei numa carreira em RH. E aí, conforme foi avançando na carreira, eu fui para a folha de pagamento. Então, foi uma coisa meio louca, porque em algum momento alguém falou para mim: nossa, mas um psicólogo que manja de Excel, que fecha folha, encargos, benefícios, sabe? Que trabalhava com todo o oposto da galera que estudou comigo, que ia para treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Eu fui para administração de pessoal, para departamento pessoal. E construí uma longa trajetória, até que em 2015, mais ou menos, numa oportunidade que eu tive, eu comecei a ter mais contato com a parte de DHO. Né? Eu era assistente de RH, trabalhava ainda com folha, né? E aí fui entrando um pouco em contato com comunicação interna, então cuidava de comunicação interna, e aí fazia os comunicados, era mais execução do que estratégia. Eu saí, fui para uma startup para implantar o RH, voltei para essa empresa que eu trabalhei como analista, e ali com mais contato com essa parte de. Continuei em folha, ainda um bom tempo, mas já com contato com diversidade e inclusão, com esses projetos. Aí cheguei no meu primeiro cargo de liderança nessa empresa,
E aí comecei a lidar mais com projetos internacionais relacionados a recrutamento e seleção, né, aquisição de talentos, diversidade e inclusão e processos mais voltados para desenvolvimento humano e organizacional. Então, a minha trajetória foi um pouco contrária, assim, dos meus colegas de profissão, que eram psicólogos, e foi aí que eu conectei e falei, cara, eu sou apaixonado por RH. Essa é a verdade, porque eu tive uma oportunidade uma vez eu tinha saído de um emprego, falei, cara, agora eu vou experimentar a clínica, vou ser psicólogo clínico. E aí, não ter a rotina, tipo, eu atendo segunda à noite, depois na quarta de manhã, mas na terça eu tô livre. Até que um dia eu decidi, falei, cara, eu quero voltar para RH, na boa. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. Tive uma oportunidade e foi quando eu voltei e comecei toda essa trajetória que eu tô até hoje, aí trilhando na área de DHO. Que legal. E hoje, além da área de DHO, você tem outras atribuições onde você está ou não? Não, hoje eu saí um pouco dessa parte de administração de pessoal. Às vezes eu até penso, né, falar, é muito desafiador, eu falo, podia voltar para a Folha, né, deixar todo mundo feliz. Se você aperta o botão paga, cai o salário, todo mundo fica feliz, né, que é um desafio, né, ser RH é um desafio, né, desenvolver pessoas, treinar pessoas, mas é muito gratificante, né, quando você olha os resultados das entregas dos projetos, é muito incrível. Então hoje eu cuido de diversidade e inclusão, treinamento e desenvolvimento de pessoas e comunicação interna. Então eu estou com os três guarda-chuvas e as três ferramentas para administrar, para coordenar onde eu estou hoje. Que legal. E qual que é o maior desafio em cada uma dessas esferas? Dentro do RH, em diversidade, né, e nas outras frentes que você toca? Diversidade e inclusão eu vejo muito como um tema novo, de certa forma. Ele sempre existiu, mas discutir esse assunto dentro do ambiente corporativo, organizacional, falar de segurança psicológica, senso de pertencimento, identidade de gênero, raça, gerações, mulheres, todos esses temas, né, pessoas com deficiência, gerações, né, se discute muito hoje também. É, para mim, ele é muito recente, de certa forma. Então, é uma oportunidade muito grande da gente trazer esses assuntos à pauta, mas é um desafio para você conscientizar as pessoas, né? Porque é novidade para todo mundo, está todo mundo aprendendo, né? Tem coisas que a gente já deveria ter aprendido como ser humano, né? De educação de base, inclusive, né? Sobre respeito, sobre empatia, sobre humanidade, mas a gente tem uma construção sócio-histórica, né? Muito machista, misógina, LGBTfóbica, né? Racista, e desconstruir isso, que é uma coisa que eu estudo muito hoje, inclusive, sobre descolonizar o pensamento, é um desafio muito grande, né? Principalmente porque, às vezes, nos ambientes você está lidando com gerações diferentes. Então, a nova geração já vem com um chip completamente novo, que esses assuntos são muito mais orgânicos, fluidos, naturais. Para quem é um pouco mais velho, né, de geração, precisa desenvolver uma mentalidade mais aberta. E isso é a grande sacada e o grande desafio. Como é que você abre a cabeça da pessoa para entender que, olha, né? Isso que você está falando não é muito legal. Olha, por que não contratar uma pessoa de um recorte social diferente do seu? Né? Por que você está olhando sempre para pessoas brancas? Traz uma pessoa preta, potente, né? Que tem o mesmo talento. Às vezes ela só não teve acesso à mesma educação que você teve, de base formal. Né? Que foi uma conversa que a gente teve, inclusive, sobre isso, né? Uhum. Sobre a formação das pessoas. Mas existem, essas pessoas estão aí no mercado, elas estão chegando nesses lugares. Por que não dar oportunidade? Né? Então, para mim, falando de diversidade e inclusão, é a inclusão. Né? Porque diversidade, quando a gente pensa, todo mundo é diverso. Eu tenho uma história, você tem uma história, nós somos diferentes entre nós aqui, como todo mundo é diferente entre si. Agora, eu aprendo cada dia que inclusão ela não é só uma teoria, ela é a prática, ela é o ato de inclusão, ela é um ato, ela é uma ação. Ela tem que ser intencional de incluir essas pessoas, mesmo nos times, de incluir as pessoas do time, de incluir as equipes, de incluir todo mundo para participar de uma conversa, de uma discussão, de uma ideia. Né? Então, para mim, o desafio da diversidade e inclusão está na inclusão, na palavra inclusão. Quando eu falo de comunicação interna, a gente está falando do grande desafio da sociedade hoje, que é se comunicar. Né? Como você se faz entender e ser entendido nos processos, no dia a dia, nas expectativas, no que você espera das pessoas. Né? Isto daqui é uma invenção maravilhosa, mas também é um malefício muito grande, que tudo é digital, tudo é virtual. Então, às vezes a gente se perde um pouco, a gente estava até falando um pouco, tem 300 mensagens no WhatsApp que estão para responder, e as pessoas vão ter que esperar um pouco, porque tem uma rotina acontecendo, né? Então, é e-mail, é celular, é notificação, e aí, como que você faz as pessoas lerem as comunicações, né? E se integrarem, se conectarem com o negócio, com o que está acontecendo, engajar, porque para mim comunicação não é só o escrito, é engajamento também, né? Tem muito a ver com endomarketing, com employer branding.
né, de como você faz as pessoas terem orgulho de pertencer à marca, né, à marca, ou à empresa, aquele lugar que elas estão vestindo aquela camisa naquele momento. Então, para mim, o grande desafio é como é que você transforma a comunicação acompanhando todas as tendências, mas respeitando muito como o negócio funciona, né? Onde eu estou é muito relacional às vezes. Então, e eu sinto falta disso. Pô, sai da mesa. Às vezes não é um e-mail que vai resolver. É sair da Uhum. mesa, é conversar com as pessoas, é trocar, é compartilhar, é marcar uma conversa ao vivo online, sabe? Não é só, a gente tem que escolher os caminhos, né? Entender quais são os mecanismos de comunicação que mais funcionam e para cada ação. Quando eu falo, e aí quando eu conecto esse pilar, por exemplo, com diversidade e inclusão, é sobre incluir. Como que eu incluo as pessoas e faço elas se sentirem pertencentes àquela comunicação, àquela ação, aquele evento que a gente está organizando? Então, tudo é uma provocação e tudo é uma grande interrogação, porque às vezes, para um evento, uma comunicação por e-mail vai funcionar, para outro, não. Às vezes, uma roda de conversa vai criar um barulho muito legal, uma conversa muito bacana, e às vezes precisa ser uma coisa mais de curadoria de conteúdo. Então, é você escolher, né, dentro de um arsenal, qual é aquela arma, vamos dizer assim, que vai funcionar melhor, né? Quando se fala de treinamento e desenvolvimento, aí é outro universo, né, que é como você treina, capacita, desenvolve. Eu confesso que eu não acredito na palavra retenção de talentos. Eu aprendi isso num livro, acho que foi num livro que eu li numa palestra que eu assisti. Ah, cara, a empresa não é uma prisão. Para você reter um talento, tinha que ter começado lá na admissão. Desde o processo seletivo, você ter construído aquela paixão, a identidade, a vontade da pessoa estar ali. Quando ela não quer mais, que ela está buscando o mercado, é porque alguma coisa nesse processo já não foi legal, Não deu né? certo. Eu sempre entendo o RH como um grande sistema, um ecossistema de vários subsistemas, de vários subprocessos que começam na admissão e terminam no desligamento. Nisso entra tudo: recrutamento e seleção, segurança e saúde do trabalho, motivação, engajamento, treinamento, desenvolvimento, mérito e promoção, remuneração, benefícios, e isso é um ciclo até o desligamento dele. Então, se você não comprou a pessoa ao longo desse processo, não é agora que ela está falando, olha, então, recebi uma oportunidade. Não, mas espera, agora vamos ver aqui a promoção, aumento de salário, não sei o quê. Não, você já perdeu. E às vezes, tudo bem, ela até pode aceitar, mas o quanto ela vai estar encantada ainda? Tipo, nossa, você precisou me perder para me valorizar? Né? Então, você treinar e desenvolver os talentos, né? E eu vejo muito hoje, por exemplo, saiu até um artigo, se eu não me engano, na Você RH, falando sobre o desafio de ter líderes hoje, né? Que cada vez mais as pessoas estão seguindo carreiras de especialista por conta do peso e da responsabilidade que uma cadeira de líder tem. E elas não querem, cara, eu quero fazer meu processo, eu quero continuar trabalhando aqui, e elas vão lidar com pessoas. Só que elas não têm a responsabilidade do feedback, do acompanhamento, do ciclo de performance, das conversas corajosas e difíceis que às vezes precisa ter. Elas vão seguir no caminho, né, que é a carreira em Y, todo mundo fala a carreira em W, né, hoje. Então, o desafio do treinamento e desenvolvimento também é o engajamento, e aí, para mim, esses três pilares se conectam. Como que você garante, né, que o treinamento, o desenvolvimento, a comunicação estão sendo diversas e inclusivas o suficiente para que, quando a gente olha, por exemplo, para recortes sociais, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIAPN+, principalmente falando de pessoas trans e travestis, elas estão acessando o mercado. Ou esses talentos estão aqui dentro, eu estou reconhecendo, valorizando, desenvolvendo, potencializando essas pessoas? Ou elas continuam sendo apenas, vamos contratar nas funções de base? Auxiliar, assistente, não, líder não dá. Líder tem que ser a pessoa, como eu sempre brinco, né? Cis, branca, hétera, casada, e não uma pessoa trans, sabe? Preta, por exemplo. Então, e aí esses três sistemas, eles são muito poderosos e é uma responsabilidade muito grande você conectar tudo isso e fazer acontecer na prática. Legal. E você tem iniciativas que você fez, que você acha que você conseguiu conectar essas três coisas que foram bacanas, que geraram bons resultados, que você indica, né, para conseguir permear essas três, né, vertentes que você trabalha hoje, que você acha que garantem, né, esse ciclo, que esse ciclo seja bem feito, né, e seja ali efetivo. Eu vou conectar muito com uma visão que eu tenho do RH cada vez mais. Nós precisamos entender o negócio que a gente está inserido, né? Esse é um desafio que eu tenho, inclusive, para mim agora, de emergir mais no negócio, de entender mais do negócio, de entender mais como funcionam as coisas, de estar mais profundamente ligado. Então, RH hoje, que não conhece o negócio que está inserido, isso não vai funcionar. Então, esse é um primeiro passo que eu vejo. Né? O segundo passo é assim, uma vez que eu conheci o negócio, conheci a agenda, a rotina, o que funciona, o que não funciona, vai ser muito aprendizado, vai ser muito teste e para mim sempre funcionou dessa forma. É tentativa e erro.
Às vezes, uma ação que a gente fez, né, isso eu falo no geral da minha carreira, não teve tanto impacto quanto a outra. E aí você entender, puta, mas que momento será que estava acontecendo aqui que essa ação não engajou, mas essa aqui foi? Então, opa, talvez a gente tenha que olhar para esse formato aqui, né? Então, a minha dica é sempre assim, entenda o negócio e chame as pessoas para participar, né? Converse com a liderança, converse com os times, entenda os momentos, as sazonalidades, que todos os negócios têm aquele momento que tá um pico de coisas para fazer, que eles falam, nossa, vocês estão sobrecarregando a agenda, calma. Né? É muita coisa para a gente dar conta. E eu sei que liderança é isso, né? 90% do tempo de um líder é desenvolver pessoas. É olhar para o time, olhar para as pessoas. Os outros 10% é tarefa e rotina. Então, se você está fazendo muita coisa operacional, alguma coisa precisa ajustar na sua rotina. Então, eu vejo que entender esses sistemas, e eu vejo muito isso em algumas experiências, de você conectar com o negócio, falar a linguagem do negócio, né, e entender, às vezes, eu lembro de uma vez também que eu ouvi essa dica, né, você tem líderes, às vezes, que você vai precisar engajar, que eles são humanizados, que eles já têm um lado humano, que você vai conectar de contar uma história, falar, olha que projeto incrível, olha o impacto que ele vai ter. Tem gestor que vai falar quanto custa. Uhum. E aí você tem que levar para ele números, olha, né? Mas onde você quer chegar? E você tem que ser mais racional. Olha, eu tenho esse objetivo, com essa meta, com essa função, vai custar tanto, a gente já fez um orçamento, você já vai com a solução pronta, que é uma coisa que eu desenvolvo muito agora, né? De ser mais, propor mais soluções ao invés de fazer tantas perguntas, e discutir essas soluções, né, com a liderança ou com o time no geral de RH. Fala, gente, pensei nisso aqui, o que vocês acham? Né? Hoje a gente tem muito o sistema de BP, né, de Business Partner, os parceiros e parceiras de negócio, eles são uma fonte incrível de conhecimento, porque eles estão ali no dia a dia, estão imersos no negócio, né? Às vezes, eu não sei se você já teve essa experiência de ter a sensação que você está trabalhando em várias empresas de uma empresa só. Porque, às vezes, cada departamento ele é um sistema tão único dele próprio, que você fala, tá, agora eu preciso engatar essa engrenagem nos outros sistemas. Então, às vezes, o que vai funcionar para aquela área não vai... Mas tem coisas que vão ter que ser universais. E aí você entendendo essas realidades, você fala, olha, isso aqui, infelizmente, gente, eu sei que tem a agenda do negócio, mas precisamos fazer acontecer, que são metas. Né? A gente tem um objetivo, a RH precisa, e para mim esse é o terceiro ponto, traça uma estratégia, traça um plano. Eu já fui, Lu, muito daquela pessoa assim, nossa, preciso ter a ideia de US$ 1 milhão, fazer um negócio que vai impactar 400 mil pessoas, sabe assim? Quando você pensa meio, você fala, às vezes é o óbvio, é o simples que precisa ser dito, é o simples que você faz, que às vezes é uma roda de conversa ao vivo online. Né? A gente compartilhou no momento que a gente se encontrou, uma pessoa que me procurou, porque tinha uma pessoa trans no time, e eles queriam saber, né, queria uma dica de você que trabalha com diversidade e inclusão, como é que faz e tudo mais. Eu falei, vocês perguntaram para ele, né, era um menino trans, se não me falha a memória, vocês perguntaram o que ele quer fazer, como ele quer conduzir esse processo? Cara, vocês estão transformando isso numa coisa tão grande, às vezes é só assim, gente, agora não é mais ela, é ele, prazer, tomem um café e divirtam-se. Uhum. Foi simples, e depois ela me deu esse vídeo e falou, nossa, Gustavo, foi incrível, funcionou super. Eu falei, sim, porque às vezes a gente quer fazer um negócio, nossa, né, implantar sistema, alto impacto, uau. Você entendeu a cultura que você está inserido? Você entendeu o negócio que você está inserido? Será que é uma ferramenta? Será que é isso mesmo? Será que uma roda de conversa não vai funcionar? Uma viva online que seja? Muita gente hoje está no modelo híbrido remoto, então tem esse desafio agora, né, de você entender os momentos do presencial, do online, o que vai funcionar. Eu já tive palestras, por exemplo, que eu fiz, rodas de conversa que eu fiz ao vivo online, tem uma que eu fiz sobre pessoas com deficiência, né, que a gente organizou, na verdade, eu saí de lá, eu fiquei assim, tipo, travado na tela. Olha o que esse menino tá falando, sabe? Aquilo para mim gerou, e eu saí um pouco também da expectativa assim, eu não vou mudar todo mundo, eu não vou conscientizar todo mundo, eu não vou engajar todo mundo. Mas quem são aquelas duas, três, cinco pessoas que estão engajadas, que compraram comigo? São elas que eu vou me conectar e falar, oh, engaja sua galera aí, engaja seu time. Então, formar embaixadoras e embaixadores, né? Pegar quem são a gente fala muito em cultura, dos promotores da cultura, né? Quem são essas pessoas que estão sempre ali nas ações, participando, conversando, trocando ideia, engajados, mandando e-mail, contando experiências? Aí eu me fio nessas pessoas. Então a gente sempre, RH precisa observar muito tudo isso. São pequenos detalhes que às vezes a gente quer fazer e acontecer e a gente esquece de olhar para tudo isso e falar, não, fizemos a ação, né, NPS de 90% aqui de satisfação. Tá, mas será? E depois?
Aí você vê que o negócio morreu. Teve ação que a gente já fez também como RH, que o negócio ficou reverberando 2, 3 meses. Eu falei, nossa, e foi uma roda de conversa. E as pessoas falam, nossa, não sabia, né? Você fala, cara, que bom, né? Às vezes é isso, é o simples, o óbvio, que pode ter tanto impacto quando você fazer um projeto enorme, gigante e tudo mais. Sabe, você foi Isso eu comentando. respondi. Não, respondeu super. Você foi comentando, e eu lembrei de uma frase no começo da minha trajetória profissional, que um líder me deu, e eu fiquei com ela na cabeça, e agora eu replico ela para todo mundo, porque eu acho ela sensacional, que é a empatia. Mas não é empatia no sentido de você só se colocar no lugar do outro e sentir, mas é você entender de fato o que faz sentido para aquela pessoa. Então, quando a gente se comunica com alguém, é entender a linguagem que aquela pessoa ela tem, né, para você entender qual vai ser a linguagem mais efetiva que você vai usar para se conectar com essa pessoa, é entender o momento de vida que ela tá, e aí se conecta com você falando sobre o modelo de negócio, né? Às vezes o time tá naquela loucura, né? Estresse, metas, aquela coisa toda. Ah, vamos colocar um treinamento na última semana do mês. Tipo, não, não. Aí você tá desconsiderando ali o modelo de negócio, né? Então, é você entender a linguagem, é você entender também o tempo da pessoa, a trajetória que ela tá, momento de vida, barra, o que que ela. Quais são as expectativas dela, quais são os objetivos dela, para você entender como que você vai conectar aquela mensagem, né, para que haja ali uma boa, né, resposta. E passar a mensagem, transmitir a mensagem de forma que de forma que você consiga colher a resposta que você quer. Que é um pouco daquilo, né? A comunicação efetiva, né? Como que a gente se comunica de forma melhor com o nosso time, com as pessoas, como que a gente engaja, Sim, como que a gente traz. E tem muito a ver com isso, né? Que são coisas muito simples, né? Não dá para você, às vezes, querer trazer uma coisa para um colaborador que acabou de, sei lá, perder um parente. Aí você, né, quer ter tipo de conversa de feedback pós. Às vezes não é o momento, entendeu? Então, é muito super. legal isso que você trouxe, né, do modelo de negócio, né, e como que você, né, permeia todas essas funções, né, para que um organismo, que é a empresa, funcione de forma mais efetiva, mas considerando sempre que todo mundo, né, todos nós somos pessoas, né? Eu acho que esse é o Sim, momento, é a coisa mais brilhante, né? Porque é mais desafiador, né? Como você mesmo disse ali, sim, muitas pessoas deixam, né? Não querem liderar pelo desafio que é lidar com pessoas, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Quando a gente lidera e ou a gente instrui, dá um treinamento para alguém e você vê que aquilo fez a diferença na vida daquela pessoa, super. né? Que aquilo realmente teve um impacto positivo, né? Que aquilo vai ser levado e lembrado por tanto tempo, né? E é isso, né? Às vezes é o feijão com arroz, às vezes é uma coisa simples, Hum, né? E o se fazer entender. E ainda dentro dessa fala, ontem também eu estava conversando com a. Ontem não, né? Esses dias eu estava conversando, você até conheceu o Raul, e eu estava comentando, Raul, como é que surgiu a ideia de fazer um projeto com a gente? Né? E até contextualizando, né? O Alicerce é uma empresa de impacto social, né? Que trabalha com projetos personalizados, dentro da área educacional, então a gente faz um fortalecimento de base educacional para crianças e jovens e adultos, aonde para crianças e jovens, além do fortalecimento, a gente vai trazer aumento de repertório cultural, e para adultos a gente vai trazer qualificação profissional para além desse fortalecimento. E a gente tem projetos muito bacanas que permeiam muito a diversidade, permeiam ali recrutamento e seleção, permeia treinamento e desenvolvimento, permeia projetos, né, em comunidades, sempre trazendo um foco muito grande para garantir que as pessoas tenham maiores oportunidades, né? Seja ali no primeiro emprego do jovem, seja em quem já está no mercado de trabalho, ou seja na criança que daqui a uns anos, né, está mais sim, preparada para ingressar. E aí eu falei para ele, né, a gente tem um projeto muito bacana, né, que acontece de treinamento e desenvolvimento com os colaboradores, e eu falei, Raul, de onde sua ideia? Por que você quis fazer um projeto? Como você identificou isso? Eu fiz uma roda de conversa, eu perguntei. Falei, gente, o que vocês sentem falta e vocês gostariam de ter? Levantaram a mão, disseram que era um projeto focado em alfabetização. Lembrei de vocês, de uma conversa que a gente teve. Falei, é isso, deu super certo, todo mundo se engajou. Então, também é sobre entender as necessidades que as pessoas têm, né? E como que a gente consegue, a partir das necessidades e da linguagem que ela recebe, né? Versus o momento, o modelo de negócio, como que você sim. transmite isso? E aí fez todo sentido na minha cabeça depois dessa conversa. Só vou pedir licença aqui, que eu preciso fazer uma pesquisa que eu quero lembrar de uma crônica. Deixa eu só ver para eu citar o autor certo.
eu não lembro se é do Rubem Alves. E tem uma coisa que você falou que nessa experiência do Raul, que é muito assim, nós temos muitos cursos de oratória, mas pouco curso de escutatória. Às vezes é isso, o RH precisa aprender a escutar. É um exercício que eu faço diariamente. Deixa eu escutar o que está acontecendo ao meu redor, deixa eu escutar o que não está sendo dito. Qual é a necessidade? Será que é esse o caminho? Será que é isso? Né? A minha gerente fez uma provocação muito legal esses dias que ela falou: talvez você precisa pensar assim, é a melhor forma de se fazer? É o timing certo para fazer? Né, como você disse? Porque eu lembro que quando eu entrei na Calvin, eu estava conversando com uma pessoa e foi muito curioso que ele falou para mim assim, não, porque agora você precisa estudar, porque eu estou estudando o movimento trans negro feminista, e você precisa começar a ler autoras como X, Y. Eu falei, calma, primeiro eu preciso entrar, eu preciso entender o projeto, eu preciso entender eu preciso entender aquela realidade, né? Porque para eu discutir o movimento transfeminista, você precisa estar num nível de projeto de diversidade e inclusão muito avançado. Porque cada recorte social, cada letra, né, cada sigla, se eu falar, por exemplo, da comunidade LGBT, é um universo por si só. Eu falei, não, não adianta eu chegar lá e propor, vamos falar sobre o momento transfeminista negro. Não, deixa eu entender, a gente está falando de viéses inconscientes ainda. Está discutindo como evitar os vieses, como a gente, né, vieses inconscientes, não sei se todo mundo conhece esse termo, né, que são os nossos preconceitos, os pré-julgamentos que a gente tem, que o cérebro demora milissegundos para formar uma pré-ideia sobre uma pessoa. Então, eu falei, não era nada disso, né? Hoje eu consigo trazer algumas coisas. Não, vou trazer uma pessoa trans, vou trazer uma pessoa preta, vou trazer uma pessoa com deficiência, né? Mas eu escolho também muito bem essas batalhas, porque eu não posso trazer, e aí de novo entra isso que você está falando muito bem, o negócio. Qual é a linguagem que o meu negócio fala? Será que se eu trouxer alguém que é muito mais, como que eu poderia dizer isso de uma forma mais, eu não sei exatamente, mas eu não quero dizer agressivo, mas alguém que é um pouco mais incisivo, que é um pouco mais, tem uma linguagem que assim é mais, não, tem que fazer, tem que acontecer. Não, eu preciso explicar, olha, nós estamos num momento educacional, né? Então, assim, precisa ser muito educativo, tem que passar as mensagens, com certeza, porém precisa, né, como eu sou filho de axé, né, então a gente fala muito aqui no terreiro, né, de tudo pode ser dito desde que você coloca uma colher de mel na boca. Hoje eu estava tendo essa conversa com a minha mãe de terreiro, então, e eu levo muitas essas vivências do terreiro para minha vida prática também, né, então tudo pode ser dito, mas eu escolho sempre o caminho da educação pelo amor, a educação com calma, com paciência. Às vezes, claro que você cansa. Tem hora que você fala, putz, a gente está discutindo isso ainda, eu queria estar discutindo outras coisas, outros assuntos, outras pautas, isso já devia estar orgânico. Diversidade e inclusão nem deveria ser uma área que exista dentro das empresas, que já deveria ser um trabalho do RH e da liderança e da empresa como um todo, natural e organicamente, de olhar para a competência, de recrutar e selecionar pessoas pela competência, pelo background delas, não pela faculdade que fez, pelo título que tem ou deixa de ter, pelo sobrenome, pela cor da pele, né? Pela deficiência. E o Marcelo Zig, que fez essa roda de conversa com a gente, ele trouxe isso. Ele falou: olhem para a pessoa, não é para minha cadeira que vocês têm que olhar. Eu sou uma pessoa. Então, não olhe para a deficiência, olhe para a competência. Aqui, por trás dessa cadeira tem uma pessoa, tem um ser humano aqui. Isso, para mim, foi essa roda online. Eu fiquei assim, congelado. Eu falei, cara, é sobre isso, é sobre pessoas, sabe? Ocupando lugares que elas deveriam estar ocupando há muito tempo, mas que por de novo, uma construção sócio-histórica, né? Elas não estão. E agora a gente precisa corrigir isso e corrigir essa rota. E que bom que existem os projetos de diversidade e inclusão para poder corrigir ao máximo que a gente pode, reparação histórica, como a gente fala, né? Mas já devia ser muito natural e orgânico há muito tempo. Por que agora, né? Porque é o momento da gente olhar, discutir e fazer tudo isso acontecer na prática, né? E você trouxe uma coisa da empatia, e eu olho muito para essa coisa, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque empatia, assim, a gente fala, eu sou muito empático. Não, né? Você não sabe o que é vestir aquele sapato, caminhar aquela caminhada, né? Você pode, como uma pessoa branca, olho muito para isso, né? Eu não sei qual é a experiência de uma pessoa preta de sofrer racismo. Eu passei isso, né, com meu companheiro, a primeira vez na minha vida, né, que eu parei numa blitz indo para o Rio de Janeiro de férias. A primeira vez.
E aí, conversando com algumas pessoas, ela falou, se ele tivesse sozinho, a conversa teria sido outra. Agora ele estava com você, porque eu falei, não, eu sou de axé, então tinha um Exu ali no carro. Falei, não, eu sou de axé, aquele Exu. Fui explicando tudo para o policial. Foi uma abordagem muito tranquila, muito calma, mas poderia ter sido uma história muito diferente. Ali me despertou, cara, eu preciso me conscientizar racialmente cada vez mais, descolonizar o meu pensamento. E eu lembro de um podcast que eu vi de uma moça que ela falava muito isso. Cara, é muito legal ser aliado, mas aliar é estar ao lado. Às vezes a gente Uhum. quer que as pessoas tomem a frente. Então, não é a pessoa preta que tem que se defender do racismo, é a pessoa branca falar: ei, o amiguinho aqui, você que é igual a mim, então é comigo a conversa. Você está sendo racista com ele, né? Não tá legal, não é bacana isso. É a gente tomar a frente, né? Eu lembro de uma outra roda sobre LGBTs que foi a mesma coisa. Na dúvida, não pergunta, estuda. Procure em fontes, referências, porque tem uma hora que cansa você ter que explicar que a gente não quer, sabe? A gente não quer nada diferente do que as pessoas já têm na vida. A gente só está pedindo direitos iguais, de casar, de amar quem a gente quer, sabe? De ser reconhecido, da nossa união ser reconhecida pela sociedade, por todo mundo. A gente não está pedindo nada além disso. Não é privilégio, não é sobre, que agora o movimento LGBT. Não. O movimento LGBT é sobre respeito à diversidade, respeito às pessoas e de direitos iguais, de equidade, sabe? Da gente poder ter os mesmos acessos, as mesmas oportunidades. É o que a gente já discutiu, né, no offline, digamos assim, sobre a questão do privilégio, né? Eu sou um homem branco, gay, cis, mas a homofobia me pegou em alguns momentos. E durante muito tempo eu também falei, cara, eu não posso ocupar essa cadeira. Porque quem sou eu, né, com todos os privilégios que eu tenho de uma pessoa branca, para ocupar uma cadeira de diversidade e inclusão? Até que alguém me trouxe e falou, mas é isso. Porque você vai conseguir falar de igual para igual com as pessoas brancas. Que às vezes uma pessoa preta vai cansar de falar e não vai ser ouvida, uma pessoa trans vai cansar de falar e não vai ser ouvida, e que bom que hoje essas vozes estão aí falando e reverberando, e é com essas pessoas que eu me conecto, que eu falo, não, eu quero trazer você aqui, porque eu quero que você fale, né? Eu quero que você faça o evento, que você, né, Consciência Negra, a gente fez um movimento muito bonito, que para mim foi de uma potência incrível. Eu fiz um rolê 100% afrocentrado, então, tinha uma editora de livros de autoras e autores pretos, o catering era feito de pessoas pretas, a hostess do evento era preta. Eu só fiquei ali, cara, o palco é de vocês, eu só fiz a abertura, falei com vocês a Flávia Diniz, que vai ser a nossa anfitriã do evento. Pronto, acabou. E aí eles conduziram uma apresentação super incrível, eu me emocionei, eu chorava, sabe? Falava, cara, e eu olhava e falava, é isso que eu quero, sabe? É esse impacto que eu quero causar. Todo mundo vai comprar a ideia? Não. E essa ilusão eu não tenho mais, porque é isso. Se eu transformar, e talvez eu vejo muito pelo alicerce, se você transformar uma ou duas realidades, cara, você já tem uma missão cumprida. Você não precisa transformar 500 mil realidades. O impacto social, ele é uma corrente do bem, né? Então, quanto Exato. mais a gente impactar as pessoas, conscientizar as pessoas, ótimo. Mas não é todo mundo que vai comprar. A gente vê aí, né, os casos continuam acontecendo. Racismo, LGBTfobia, né, capacitismo e tudo isso vai continuar acontecendo. Mas cada vez mais agora a gente consegue levantar a mão e falar, não é legal, né? Diz, é porque é mimimi. Não, não é mimimi. Não é só legal, né? Na boa. A gente consegue conversar melhor hoje. E por isso que eu vou para o caminho do diálogo da conversa, né? Ao invés de chegar também. Às vezes é preciso, né? Se não fossem os movimentos também revolucionários, a gente não estaria tendo essas conversas agora. Se não fossem todas essas coisas que aconteceram ao Uhum. longo da história, a gente não chegaria aqui. Porém, eu, Gustavo, particularmente prefiro o caminho. Vamos educar, vamos letrar, vamos com calma, passo a passo, né? Respirar fundo. Né? Eu lembro do livro da Manuela Dávila, que é aquele Por que Lutamos? E ela fala que não existe feminismo, existem feminismos. E ela fala, olha, na boa, e eu já ouvi essa frase várias vezes também, se você cansar, deita, descansa, acorda no dia seguinte e vamos para a luta, porque a luta continua. Né? Então, às vezes, a gente precisa também ter esse autocuidado, e falando até de RH, né? A gente Uhum. cuida muito das pessoas. E uma vez eu estava conversando com uma gerente que eu tive, que ela falava, e quem cuida do RH? Se não ele mesmo. Porque com quem a gente conversa? Com quem a gente troca? Quem cuida da gente? Porque a gente é funcionário, mas ao mesmo tempo a gente é um funcionário que cuida dos outros funcionários. E aí, quem cuida da gente? Se a gente não se autocuidar, se não tomar, né, essas precauções de descansar, de olhar para a gente, de fazer, né, alguma coisa pela gente, e ter um time ali que também tá junto, tá unido, e falar, cara, vamos conversar entre a gente aqui, porque às vezes a gente não vai conseguir levar isso para fora. Eu não posso desabafar com a empresa, eu não posso desabafar com o CEO,
Sabe, chega e fala, olha, eu tô cansado, cara, na boa não tá funcionando isso aqui. Não. Com ele a conversa tem que ser muito diferente. Então eu descanso, respiro, né, me cuido e aí a gente segue, porque cada dia é um dia. RH é esse universo múltiplo, diverso, plural de desafios e de lidar com pessoas, né, de diferentes culturas, diferentes origens, diferentes níveis educacionais, níveis socioeconômicos, e aí a gente eliminando essas barreiras, né, como eu sempre falo do projeto Diversidade e Inclusão, eliminar as barreiras que impeçam a participação de determinados grupos da sociedade, Que é a inclusão. que é a inclusão. Aí, Né? aí voltamos ao ponto inicial, né, da nossa Voltamos à conversa. questão da inclusão e do pertencimento, né? Que as pesquisas, para mim, hoje, senso de pertencimento é uma coisa, para mim, muito importante. É um valor que eu não abro mais mão, né? Eu já sofri homofobia, já sofri assédio no trabalho, eu sei o quão difícil... Eu falei, se eu, como uma pessoa branca, né, isso teve um impacto na minha vida, eu imagino as outras pessoas, né? O impacto do racismo, o impacto da transfobia, né? O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, né? A América Latina, idem. Você fala, cara, se eu, como um homem branco privilegiado, não consegui me defender disso, né? E demorou um tempo para eu entender o que estava acontecendo, até eu falar, isso não quero mais isso, foi todo um processo, né? Para hoje eu poder defender essa bandeira e falar, cara, então eu vou, por isso que eu vou para o caminho da segurança psicológica, do senso de pertencimento, porque é isso que eu quero construir como RH, né? E eu vejo muito o papel do RH como esse lugar. Olha, você não está conseguindo, o RH tem que ser essa ponte, esse apoio para as pessoas, né? E eu sempre brinco, né? Eu escrevi um artigo no LinkedIn, chamava Passa no RH. E todo mundo acha que passar no RH é só coisa negativa, só coisa, ih, você demitido, você desligado, ih, a casa caiu, já pegar mesmo, obrigado, gente, por tudo, o RH me chamou. Não, passa no RH para falar sobre desenvolvimento, sobre carreira, sobre remuneração de benefícios, sobre dar ideia, sugestão, trocar um bate-papo, né, tomar um café, conversar, sabe? E contar essas coisas. Olha, eu tô com um desafio, tô com uma dificuldade. Gente, RH para mim hoje é ferramenta. O RH não é mais quem toma decisões. A gente dá as ferramentas, empodera a liderança, empodera as pessoas para tomarem decisões sobre suas carreiras, sobre suas equipes, sobre seus times. A gente vai provocar as reflexões. Eu vejo muito o papel do RH assim. Isso vale para diversidade e inclusão, para treinamento e desenvolvimento. Pô, não sei o que fazer, estou tendo dificuldade com meu funcionário. Passa no RH. Troca uma ideia. A gente vai ter alguma coisa que, olha, talvez até chegar a uma conclusão de falar, talvez não tenha mais fit cultural. Talvez você precise pensar em desligar ou ter uma conversa honesta, por exemplo, falar, olha, o que está acontecendo? Né? Vamos conversar e a gente dá essas orientações, essas ferramentas, né? Porque liderança, de novo, é tomador de decisão. Né? E nesse artigo eu falo muito, é porque o recrutamento de seleção. Cara, a gente só faz o recrutamento de seleção. A decisão de quem contrata é da gestão, é do líder. A gente pode apoiar isso e falar, olha, fizemos um shortlist, pelo que você contou do alinhamento do perfil, esses candidatos, essas pessoas candidatas são as melhores. Mas quem decide? E se ele quiser falar, eu quero essa daqui, não tem nada a ver com a vaga, mas eu te apresentei. É ele quem decide. Por mais que a gente endosse, apoie, incentive, discuta, provoque, mas eu quero fazer assim. A equipe é sua. Então, E o que que você traria de conselho para quem está entrando nesse mundo de RH ou para quem quer fazer uma gestão mais humanizada ou para quem está ali, né, nesse desafio, porque é isso, né? Quando alguma liderança tem alguma dificuldade, procura o RH, né? E quando o RH tem dificuldade, procura quem? Então, o que que você diria para essa turma? eu estou indo muito para um caminho da questão das comunidades, sabe, dos grupos. Então, troca uma ideia. Uma coisa que eu confesso, aqui vou fazer uma confissão pública, que às vezes me incomoda muito nos grupos de networking, é que as pessoas querem tudo pronto. Aí você tem uma descrição de cargo, alguém tem uma descrição de cargo? Alguém tem uma avaliação de desempenho? Não, constrói, fala assim, gente, estou pensando em construir, vamos trocar uma ideia, eu queria fazer um benchmarking. Eu gosto muito de benchmarking. Né? Então, o RH precisa se unir mais e às vezes é assim, faz você primeiro. Né? Chat GPT, Google, inteligência artificial, hoje você tem milhões de ferramentas. Constrói e pede, galera, fiz essa política, o que vocês acham? Né? Ou qual que é a prática na empresa de vocês? Não, a gente quer tudo muito pronto. E o RH não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Né? Humanos são imprevisíveis, humanos são um desafio, né? Mas é muito gratificante quando a gente vê assim, olha, o RH se unindo, o RH se conversando, trocando ideia, né? Às vezes a gente pede ajuda entre a gente também. Então procura networking, procura grupos, procura profissionais de RH, né? Troca uma ideia, faz um coach, faz uma mentoria, sabe? Às vezes
tudo bem, não é só sobre dinheiro às vezes, mas se conecta, olha, você podia me dar alguma dica, alguma ideia? Estou com um desafio aqui, marca um papo, marca um café, mesmo que virtual. É legal conversar, né? É legal trocar ideia, né? Não, mas às vezes eu sinto que às vezes, as pessoas querem tudo pronto e RH não é pronto, né? Então a minha dica seria essa: procure ajuda, procure apoio, crie uma rede de segurança. A gente fala muito de rede de apoio, né? O RH precisa ser sua própria rede de apoio, né? Não só dentro da empresa, mas como fora. Ter um grupo ali, uma galera. Gente, alguém está mais com esse desafio? A gente teve pandemia. Ninguém sabia, né, o que fazer. O que Como é que o fazer? RH lida, né? Qual é a política para lidar com uma pandemia? Todo mundo Não vem no entende que manual. não vem no manual. De repente, tínhamos que estar em casa, em home office, modelo híbrido. Ah, é só uma semana. É só 2 semanas. Isso foram 2 anos. Alguém tinha um manual? Tivemos que nos virar para entender home office híbrido, empresta móvel, não empresta móvel, cadeira, e quem não tem home office, quem não tem estrutura em casa, como que faz? Como é que Como engaja o colaborador que é antes era que faz o presencial, agora colaborador que é está ali em casa online? com mais 5 pessoas, com um filho, com um cachorro, com tudo acontecendo, e desentregar, produzir? Não tem manual de instruções. A gente tem práticas, tem ferramentas, e RH é muito vivência, é muita experiência. É muito ir na prática, e aprendendo, e construindo, e testando. Para mim é muito tentativa e erro, né? Tem hora que você testou e falou, puta, funcionou. Legal, vamos seguir esse caminho. E de repente muda. Você fala, aquilo que funcionou não funciona mais. Então tem que mudar a rota, né? Hoje é o adaptar-se mais rápido às mudanças. E acho que acredito eu que a pandemia, na verdade, trouxe muita essa sabedoria. Nada é previsível, nada é planejável. Você pode traçar um calendário. Beleza, tem um pré-calendário ali, mas você precisa ter flexibilidade e adaptabilidade para entender o cenário, o momento, a leitura do mercado, a leitura do que as pessoas estão fazendo, entender. E tem uma coisa, Lu, também, cuidado com as comparações. Ai, porque a empresa X fez isso, não, vamos fazer aqui também. Não vai funcionar. Por isso que você precisa entender a sua cultura, o seu modelo, o seu negócio, o que funciona para a empresa X não vai funcionar para a empresa Y. Você pode se inspirar e adaptar aquela ideia. É que nem você trouxe o exemplo do Raul. O projeto dele foi incrível, maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer, mas será que funcionaria para minha realidade? Não, talvez eu tenha que adaptar, tenha que ajustar, tenha que pensar se é o timing certo, se é o momento certo, se não é, e por aí vai. Então, entendam mais do negócio. A RH precisa começar a se especializar em dados, né? A gente foi muito da área humana, eu lembro de uma linha do tempo de RH, foi lá da administração de pessoal, né? Só DPzão total, ponto, folha, para a gente chegar nesse RH 3.0, 4.0 que a gente fala, que é isso, de ferramenta de empoderamento de liderança, de autonomia, de responsabilidade e de conhecer negócios, de conhecer de dados, de estar na mesa da tomada de decisão. Vai decidir sobre pessoas? Chama RH. Vai decidir, preciso dar um treinamento para as pessoas? Chama RH. Nossa, preciso demitir uma pessoa? Chama RH. Bota o RH no centro de tudo, porque a gente precisa acompanhar tudo que está acontecendo. Vai ter um layoff? Chama RH. Que a gente vai pensar em como fazer isso da melhor forma possível, mais humanizada. Então, o RH precisa estar nas mesas de discussão, e para isso é estudar, trocar, compartilhar, praticar, vivenciar, entendeu? Estudar, ler, procurar fontes e tomar cuidado só para não querer, não, porque ali deu certo. Não, não vai dar certo aqui também. Não, sim, faz total sentido. E você comentando, eu lembrei de dois projetos. Um deles a gente aplicou o nosso programa, né, de treinamento e desenvolvimento, né, qualificação profissional, etc, num horário. E aí, num outro projeto, a gente aplicou no mesmo horário. E, assim, num projeto deu muito certo e no outro projeto não deu. E a gente ficou. É o mesmo modelo de empresa, são empresas Sim, diferentes, mas é a mesma empresa, é o mesmo colaborador. Aí a gente colocou um projeto num outro período, super funcionou. Então, isso, sim, isso é muito real, né? Quanto o teste é importante, né? A gente se basear em dados, né, cada vez mais, sempre exato. trazendo o lado humano das coisas, mas entendendo que cada Sim, modelo é um modelo, cada região é uma região, né? Tem as suas especificidades que precisam ser super. consideradas. E tem uma coisa que você trouxe que eu lembro que eu li muito sobre isso, que é assim, o RH também agora ele tem que encontrar o ponto de equilíbrio, porque a gente saiu dessa coisa do humano, não sei o que e tudo mais, e foi para os dados. Então a gente também quer ler o dado bruto, porque o turnover tá alto, porque o nine box, porque isso, que aquilo, que é... Calma. Interpretação de dados. Aprenda a ler os dados. Eu lembro de um curso, mini curso que eu fiz sobre dados, e ela fala muito sobre isso.
dados com humanidade. Entenda por que o turnover está alto. Não é só o turnover pelo turnover. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos entender, Exato. vamos ouvir as pessoas, vamos escutar as pessoas. Nossa, porque nosso turnover está baixo. Vamos entender, então, que legal, que prática será que a gente tem que as pessoas ficam aqui, permanecem, para a gente fortalecer essas práticas, né? Diversidade e inclusão. Precisamos contratar mais pessoas, tem que cumprir a cota de PCD. Tá, vamos entender como fazer isso, de qual forma, qual é a legislação, o que a lei permite, o que não permite. Não é sair contratando. Então, enquanto você sai contratando, essas pessoas não têm uma experiência de inclusão, né? Só contrata para. Eu lembro muito que eu ouvi essas histórias já de várias pessoas, de falar, não, a empresa me contratava e ficava em casa. Era só para ter lá no CAGED que tinha pessoa com deficiência na empresa, que eles cumpriram a Caramba. cota. E essa pessoa não era útil, não era funcional. Né? Não, não é isso, né? É trazer essa pessoa para a empresa e treinar, desenvolver, né? E fazer ela crescer, prosperar, e mesmo que não seja ali, às vezes precisa entender o timing das coisas, né? Então, é tomar muito cuidado também para a gente não cair nessa coisa também da inteligência artificial tá aí, é legal, é bacana, né? Power BI, dados, dashboard, a gente constrói dashboard lá, é incrível, é maravilhoso, mas precisa discutir muito esses dados, né? Não um dado pelo dado só. Olha, você precisa contratar mais mulheres no seu time. Para quê? Por quê? Vamos discutir esse dado? Como? Por que esse time só tem homens? Ou por que esse time é só formado por mulheres? Né? O que vai acontecer se eu trouxer um homem para esse time? Ou se eu trouxer, se for contratar uma mulher para esse time? Como que ela vai ser incluída? Eu estou Como que ela vai se preparado, sentir? né, para Eu estou receber, para preparado, promover essa exato. inclusão? E esses diversos recortes é a mesma coisa. Vou trazer uma pessoa trans. O time está preparado para receber? Eles sabem como lidar? Né? Uma pessoa autista, a gente fala dos neurotípicos. Será que o time está preparado para receber essa pessoa, para lidar com os momentos dela? Né? Então, tudo isso precisa ser estudado. Não é só vamos trazer, vamos contratar, né? E fazer, só para. Que bonito, né? Posta lá na rede social, né? Contratamos, tá. Aí você vai ver a experiência das pessoas? Não, vocês só contrataram. Vocês não fizeram um projeto de inclusão, de diversidade, de pertencimento. Então, e agora eu entendo que o RH está se especializando em negócios, então, em dados, negócios, entender isso, mas não também nem esse extremo, sabe? Aquela coisa, nem tanto céu, nem tanto a terra. Contra o ponto de equilíbrio, dados com alma. Lembrei, é o termo que ela usava, dados com alma, não era dados com humanidade. Dados com alma. Os dados têm alma. Alguma coisa aconteceu ali, alguma sazonalidade está acontecendo. Sim, Então, sim. vamos aprender a ler os cenários, escutar mais os cenários, escutar mais as pessoas, né? Não só do mercado externo, como do mercado interno, do mundo interno. Sim, isso faz total sentido. Quando a gente trabalha com um público mais vulnerável, né, a gente tende a precisar trabalhar um pouco mais da parte socioemocional, né, para conseguir trabalhar a aprendizagem. E às vezes o avanço de aprendizagem não é extraordinário como se espera, mas o avanço socioemocional é gigante. Então é isso, a gente Uhum, cruzar a questão dos dados, né, porque tem ganhos pessoais também, né? E sim, isso eu acho assim, sensacional, sensacional. Nos projetos que a gente faz com pessoas com deficiência, por exemplo, a gente. E aí, até explicando como é que funciona, né? A empresa pode fazer tanto para o colaborador quanto para recrutar. E aí, para recrutar, por exemplo, a gente vai trazer um programa personalizado, né, para as pessoas, trazendo base educacional, né, e vai capacitar elas naquelas funções que elas vão exercer, porque, de novo, a ideia não é você contratar para deixar em casa, não é isso. A ideia sim, é você contratar essa pessoa ser uma pessoa produtiva, né, que ela tenha ali um plano de carreira, que ela tenha sonhos e que ela possa ser né, um membro efetivo e a inclusão acontecer. E nos sim, projetos, a gente prepara tanto os alunos para que no momento o RH, né, consiga fazer esse recrutamento, nessa seleção, quanto a gente prepara o time lá dentro para receber, né? super. Para justamente a gente promover uma inclusão de forma mais efetiva, né? Para que essa pessoa realmente se sinta parte do time, né? E seja parte do time de fato e não esteja ali só para cumprir cotas. Porque essa não é a ideia, né? A cota está ali para ser uma ferramenta para ser usada até o momento que a gente evoluir como sociedade, isso não precisa mais ser usado. A mesma coisa o setor de diversidade e inclusão. Está ali né, como ferramenta para a gente se aprimorar como sociedade, mas a ideia é que no momento não exista mais também. Então, Super. isso é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, dentro dos projetos do Alicerce, é o quanto a gente consegue cruzar
essa questão, né, dos dados, né, de indicadores que são importantes, mas também considerando as vulnerabilidades, né, contextos sociais e tudo que acarreta isso, né? E eu acho isso quando isso se cruza, a gente tem projetos assim de impacto que são sensacionais, né? Você traz um dado, mas você traz também um vídeo ali super emotivo sobre o quanto os projetos são transformadores. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando, né, no final do dia. Quem recebe um projeto, quem ganha um colaborador novo, diverso, que vem para contribuir, né, com as suas experiências, né, e ao mesmo tempo a própria empresa, porque ela ganha ali um funcionário que é uma pessoa produtiva, uma pessoa, né, engajada, que está ali para somar, né? E de novo, né, não é você olhar as deficiências, né, os contextos, as vulnerabilidades, você olhar a pessoa. Tem uma pessoa ali por trás de tudo isso. Super. E eu tenho, até lembrei agora que eu tenho um adesivo no meu computador que fala assim, o futuro é interseccional. Então, para mim, é muito isso. O RH, ele é a interseccionalidade, ele é o cruzamento de tudo isso. É diversidade e inclusão, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e tudo isso se cruza, né, com dados, com leitura de cenário, com projeto social, com impacto. E aí você fala, né, vou pegar esse recorte das pessoas com deficiência, e aí quando você olha, você fala, cara, trouxemos homens com deficiência, mulheres com deficiência, LGBTs com deficiência, trouxemos, sabe, esse público, pessoas pretas com deficiência, e porque a gente fez uma leitura de dados de cenário, com, né, não só cumprimos a cota porque é uma legislação, mas porque é uma reparação, é bonito, é legal, as pessoas estão aqui úteis, produtivas, como você disse, crescendo, sonhando, prosperando, e aí você fala, nossa, o RH é justamente este ponto em que as encruzilhadas se encontram, sabe? E aí você fala, eu peguei o dado aqui, ou escutei a galera, escutei a legislação, escutei o mercado, e aí você cruza tudo isso e aí o resultado, com certeza, é muito incrível. E é muito legal saber desses projetos que vocês fazem, porque, para mim, é conectar. Né? Eu gravei, a gente tem um projeto, e eu falei muito num vídeo, né? Eu acredito que a educação transforma, entendeu? E que essas pessoas possam prosperar, crescer e sonhar, e acreditar que elas são capazes, que elas podem pertencer, sim, à sociedade, pertencer ao mercado, e fazer o melhor, e, sabe, contar a história, e falar, cara, eu achei que eu não podia, como um dia eu também, como um homem gay, por mais branco que eu seja, nunca imaginei que eu chegaria num cargo de liderança. Imagina, eu vou ser líder? Nem pensar, cara, nunca vou ser líder. Né? Nunca quis, na verdade, porque eu sempre quis ficar no bastidor. Eu achava melhor ficar ali, não, você é analista, você é especialista, eu já fui essa pessoa. Até que veio a primeira oportunidade e eu fiquei muito travado. E eu olhei e falei, não, cara, eu construí, se isso veio, se essa oportunidade veio, é porque eu estou preparado para isso, né? E cada oportunidade que veio de novo, e quando eu assumi a liderança pela segunda vez, também foi isso, sabe? Eu olhei, então eu posso fazer a diferença. Porque eu ocupando um cargo de liderança como uma pessoa LGBT, eu posso inspirar outras pessoas de alguma forma ao que elas podem ocupar esse lugar, que um dia eu Com achei que eu não certeza, podia, com entendeu? E certeza. isso vale para pessoas pretas, pessoas trans, travestis, pessoas com deficiência, pessoas, hoje a gente fala de gerações, né, os 50 a mais, mulheres, né, todo mundo, todas, todos e todas podem sonhar, podem prosperar, e eu quero muito ser parte dessa construção. Então, para mim, diversidade, inclusão, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento humano organizacional que a gente fala, né, comunicação interna, essa interseccionalidade desses subsistemas que eu cuido são o impacto e a transformação social que a gente quer ver, e aí essa área não existir, até essa área não existir mais, até não ser necessária uma ONG como a Alicerce, que as ONGs hoje elas só existem porque o sistema, né, não dá conta, né, de dar acesso, de dar oportunidade. Então, um dia eu ouvi isso também, né, falar as ONGs, cara, não deveria existir ONG, não deveria existir o setor de diversidade e inclusão, porque, né, a sociedade deveria dar conta de tudo isso, mas não dá. É muita coisa. Exato. Que bom que a gente existe, né? O setor de diversidade e inclusão, a Alicerce, as ONGs, para dar apoio, suporte e mostrar, olha, fazer a ponte. Esse grupo aqui, vem aqui que a gente vai ajudar a empresa, aqui, vamos transformar, vamos fazer junto. E aí, por isso que eu falo muito da comunidade, da união e de trabalhar em equipe e da interseccionalidade. De novo, volto para o futuro, é interseccional. E hoje eu amplio muito, né? A gente não está falando só de uma mulher bissexual, um homem trans, negro. Eu acredito mais na interseccionalidade como tudo se interseccionaliza. Não, com certeza. Fico muito feliz com esse bate-papo que a gente teve, foi muito rico, muito transformador. Obrigado. Acredito que Espero ter contribuído, porque, né, foi é muita ótimo. coisa. Foi ótimo. É muita. Não, se deixar, eu fico aqui umas 2 horas,
Você Aí eu também. também, e a gente fica aqui, batendo Exato. papo. Então, foi ótimo, maravilhoso ouvir a sua história. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que estou super feliz de você ter participado. Acho que, né, que mais pessoas possam se inspirar, né, em pessoas que ocupam cargo de liderança, que fazem parte dessa representatividade, né, e que a gente consiga aí ser um mundo mais diverso e daqui a pouco não ter mais time de diversidade, daqui a pouco não precisar, né, ter nem, nada relacionado a cotas e nada do tipo, e que seja algo natural e humano para que a gente promova aí melhores oportunidades para as pessoas. Obrigada, Exato. Gustavo. Obrigado, Muito grata Luana. por ter você aqui com a gente hoje. Valeu. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Um abraço. Boa Outro semana. para você também.